Irmãos, então eu me esforcei na primeira parte da nossa palestra para tentar definir melhor com vocês o conceito de educação cristã à luz de uma visão bíblica. Basicamente o que eu fiz foi tentar combater uma mentalidade dualista que nós geralmente possuímos, que distingue a nossa visão de educação em duas partes, não é? Uma na qual Deus estaria envolvido, uma menor na formação da nossa espiritualidade, outra maior, que nós daríamos conta por conta própria. E eu mostrei a vocês que, à luz de uma perspectiva cristã, essa dualidade não cabe, não é possível pensar assim, porque nós temos um problema teológico e um problema prático. O problema teológico é a contrariedade, a doutrina centrais da fé cristã, ela não combina com a teologia bíblica, essa mentalidade. E o problema prático seria a diminuição, a redução do impacto do cristianismo na formação das pessoas e a legitimidade de uma educação anticristã em boa parte dessa formação. Eu disse a vocês que nesse segundo momento eu falaria um pouco então sobre a natureza e o desafio de uma escola cristã. Mas antes deixe-me apenas explicar em que sentido a escola pode fazer parte da atividade pedagógica numa perspectiva cristã. Eu disse a vocês que eu parto do pressuposto de que existem três agentes da educação numa visão cristã de educação. Na verdade, toda visão cristã de educação precisa partir do princípio de que Deus é o agente primário de toda a educação, ou seja, onde há ensino e aprendizagem, conhecimento verdadeiros, Deus está de alguma forma em atuação. A Bíblia diz, por exemplo, que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, educando-os para que eles possam viver a vida nesse mundo de maneira adequada. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas isso está falando da vida espiritual, da vida em santidade, dos crentes, é verdade. Mas a Bíblia diz também que o conhecimento enquanto habilidade procede de Deus. Lembra, por exemplo, lá da construção do tabernáculo, quando o tabernáculo estava para ser construído, e então Deus enche de conhecimento, de habilidade, um grupo de pessoas, para que eles pudessem então exercer a sua atividade artística. Deus concede habilidade para que eles pudessem fazer arte, trabalhar com tecido, trabalhar com pedra, trabalhar com ouro e assim sucessivamente. E lembre-se da profecia de Isaías, quando diz, por exemplo, que Deus é quem ensina o agricultor sobre a ordem do tempo e do funcionamento do clima, do momento exato para ele lançar a sua semente, mostrando que o conhecimento teórico também procede de Deus. Então, à luz de uma perspectiva cristã, Deus é o único agente primário da educação. Estritamente falando, ninguém ensina ninguém. Deus é quem nos ensina. Deus é aquele que aquele que não precisa ser ensinado por ninguém e aquele que ensina tudo a todos. Mas, obviamente, Deus cumpre essa atividade pedagógica através de alguns agentes que nós poderíamos chamar aqui de agentes secundários da educação. E à luz de uma perspectiva cristã, eu creio que é possível encontrar base bíblica sólida para isso. O agente da educação, o agente responsável pela educação de um indivíduo é a família. A gente percebe isso, por exemplo, no texto de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus ordena aos pais que transmitam aos seus filhos os preceitos do Senhor. Toda a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, ela tem essa ênfase de instruir os pais que instruam a seus filhos e instruir aos filhos que deem ouvidos aos seus pais. Então, é possível encontrar na Escritura essa ênfase da família como a responsável pela educação. E eu creio, nós precisamos pensar nisso. Isso não acontece por acaso. Essa responsabilidade da família na educação de uma pessoa não é um capricho de uma perspectiva cristã da educação. É porque, de fato, a família é a instituição que possui as condições mais adequadas para dirigir a educação de um indivíduo. Deixa eu dar para vocês pelo menos 4 argumentos
pelas quais eu acredito a família é a instituição que tem melhores condições de se responsabilizar pela educação de um indivíduo. Eu creio que Deus não fez isso por acaso, não responsabilizou essa instituição por acaso, mas porque na sabedoria de Deus, Ele projetou a família com condições para fazer isso. Pense comigo em pelo menos 4 razões pelas quais a família é essa atividade, essa instituição mais apropriada. A primeira razão é o tempo durante o qual a família exerce influência sobre a vida de um indivíduo. Essa é a primeira razão. Eu nasci no ano de 1982, mais especificamente no ano no dia 9 de agosto de 1982. E eu nasci no contexto de uma família. À época, eu sou o filho primogênito, uma família formada apenas pelos meus pais. Eu tenho hoje, portanto, 35 anos. A minha família começou a exercer influência sobre mim quando eu tinha 1 segundo de vida. E ela continua exercendo influência sobre mim agora com 35 anos de vida. Ou seja, em primeiro lugar, a família começou a exercer a influência sobre mim nos primeiros momentos da minha existência. E ela, durante todo esse tempo, é a única instituição que perpassa toda a minha vida exercendo influência sobre a minha maneira de enxergar o mundo e a realidade. Então, a primeira razão pela qual eu creio a família é a instituição mais adequada para ser responsável pela educação, é o tempo, é a duração da influência de uma família sobre a vida de um indivíduo. E eu espero que até eu deixar esse mundo, eu continuo recebendo influências da minha família. A segunda razão pela qual eu creio a família é a instituição capaz de se responsabilizar, ou mais capaz de se responsabilizar pela educação de um indivíduo, tem a ver com a naturalidade dos vínculos de afetividade e de confiança. Vocês sabem muito bem que nós aprendemos muito mais facilmente com gente de quem a gente gosta. E a gente tem dificuldade de aprender com pessoas com as quais a gente tem algum problema relacional. Se por acaso eu cheguei aqui à frente hoje para assumir esse púlpito e ensinar a vocês, se por um acaso você olhou para mim e foi com a minha cara, a chance de você aprender comigo esses 2 dias é muito grande. Mas se à medida que eu subi aqui para começar a falar, você já olhou para mim e falou, não gostei desse cara, você possivelmente se fechou para tudo aquilo que eu vou ensinar e você vai ter muita dificuldade de aprender comigo. Por quê? Porque os vínculos de afetividade e de confiança, eles pavimentam o caminho para essa relação de ensino e de aprendizagem. Quando a gente gosta de alguém, a gente aprende com eles facilmente. Quando a gente gosta de alguém, a gente até defende esse alguém pelas besteiras que ele fala. Não é verdade? Ele fala umas coisas assim meio esquisitas, a gente fala, não é possível que esse cara falou isso. Ele devia estar meio cansado quando ele falou isso. A gente defende a pessoa, tal é o nosso apreço por ela. Mas as pessoas de quem nós não gostamos, as pessoas pelas quais nós não nutrimos afeição, nós não temos vínculos de afeto e confiança com elas, a gente não perde tempo e oportunidade para dizer, tá vendo? Isso que ela falou estava de fato equivocado. Na escola, para usar aqui uma instituição secundária, uma outra instituição secundária de educação, um outro agente, esses vínculos precisam ser criados pelos professores com os seus alunos. E essa não é uma tarefa simples, porque em geral um professor não ensina menos de, vou falar aqui de uma média, talvez uns 200 alunos durante um semestre. Então o professor tem diante dos seus ombros, se ele quiser ensinar bem a uma turma, a tarefa de criar vínculo de afetividade e confiança por semestre ou por ano com 200 pessoas no mínimo. Essa é uma tarefa muito difícil. Na família, além de termos um grupo menor de pessoas, os vínculos de afeto e confiança são naturais
eles não precisam ser criados, eles existem por natureza. É verdade que com o passar do tempo eles podem sofrer abalos e ser até desfeitos, eles precisam ser cultivados num certo sentido, mas Deus estruturou essa instituição de tal forma que os vínculos de afetividade e de confiança existem naturalmente. O meu filho de 5 anos de idade, ele está aberto ao aprendizado comigo, porque ele me ama, ele tem vínculos de afetividade e de confiança comigo. Ele sabe que eu quero o seu bem, ele sabe que eu desejo que ele se dê bem, então ele confia naquilo que eu tenho para ensinar. Então essa é uma outra razão pela qual a família sai na frente de qualquer outra instituição enquanto responsável pelo ensino de um indivíduo, o fato de que ela tem vínculos de afetividade e de confiança que são estabelecidos naturalmente. Uma terceira razão pela qual eu creio a família é a instituição mais capaz de ser a responsável pela educação de um indivíduo, é o fato de que boa parte do ensino familiar é ensino informal e não ensino formal. E em geral, nós sabemos, nós aprendemos muito mais, as marcas do ensino na nossa vida são maiores quando ele acontece de maneira informal do que quando ele acontece formalmente. Pensa em um professor que você gostou muito durante a sua vida. Pensa em algum professor que quando eu falo aqui em um professor, ele vem à sua cabeça de maneira imediata. E agora pense em qual é a razão pela qual você pensa nele. Por que você tem esse professor como um exemplo de professor? Eu garanto para vocês que 90% de vocês não se lembrou de uma aula específica desse professor. Eu me lembrei de um momento em que ele estava ensinando raiz quadrada. Que explicação fabulosa que ele apresentou naquela ocasião. Possivelmente você se lembrou desse professor por causa de alguma lição que ele ensinou em algum momento na vida acontecendo para você e não naquele momento de sala de aula. Alguma experiência relacional que você teve com ele e um aprendizado ficou marcado na sua cabeça. Porque nós aprendemos mais mesmo informalmente. E isso é muito interessante porque fala-se o tempo inteiro no ambiente da educação formal da necessidade de emular os acontecimentos da existência para que o ensino e a aprendizagem possa ser possível. Ou seja, a grande tarefa de um professor de sala de aula é ficar tentando criar imaginativamente situações reais nas quais os seus alunos haveriam de aplicar o ensino que ele está oferecendo naquela ocasião. Esse é o grande trabalho de um professor, aquilo que os educadores chamam de tornar concreto o ensino, pegar aquele aprendizado, aquele ensino que você está oferecendo e deixar aquilo palpável para uma experiência prática na vida do aluno. A família tem a bênção de educar no meio de toda a ação acontecendo. A família, ela não precisa ficar criando situações imaginárias para que o ensino possa ser oferecido. Na vida familiar, as situações estão acontecendo o tempo inteiro e a vida está clamando para ser interpretada. A vida está pedindo para ser entendida e de alguma forma articulada numa forma de aprendizado. Então, a família também tem essa vantagem. Ao contrário de um professor que precisa ficar criando situações hipotéticas e dizendo, olha, quando isso acontecer, imagine uma situação como essa. A família educa no meio da circunstância ou no meio da situação acontecendo. Então essa é uma terceira razão pela qual eu creio a família é essa instituição mais preparada para responsabilizar-se pela educação de um indivíduo. Mas há uma última, e a quarta razão, não é? Que é o fato de que a família é um ambiente de ensino e aprendizagem necessário. E eu explico o que eu estou querendo dizer com isso. Você pode fugir de todas as crises que requerem algum tipo de elaboração em outras instituições de ensino. Por exemplo, se você tiver uma crise numa escola,
Você simplesmente pode pegar sua matrícula, tirar daquela escola e levar para outra escola. E você não é obrigado a elaborar as crises que você teve na escola naquela ocasião. Não necessariamente os seus problemas, as suas crises numa escola gerarão aprendizado para você. Você pode fugir das crises. A mesma coisa pode acontecer na igreja, não é verdade? Quantos membros de igreja não fazem isso, não é? Eles criam problema num lugar, ou eles têm problema numa igreja, aí ao invés então de resolver o problema lá naquela igreja, elaborar, aprender, crescer, o que eles fazem? Mudam de igreja, não é verdade? E aí levam os problemas consigo, vão criar problema lá na outra igreja, e assim sucessivamente. Eles acabam transferindo os problemas, porque os problemas estão dentro deles, e eles acabam levando esses problemas para lá. Quando as pessoas chegam à minha igreja vindo de outro lugar, a primeira coisa que eu quero saber é como você saiu de lá. Quem era o seu pastor? Por favor, me dê o telefone dele. Eu gostaria de falar com o seu pastor. E se você tiver saído de lá com algum problema, por favor, vá lá resolver esse problema antes de vir para cá. Você é muito bem-vindo aqui, mas vá resolver o problema antes de vir para cá. Sabe por quê? Porque se você não resolver, você o trará para cá, dentro do seu coração. O problema não vai fugir, sair ou ser eliminado apenas com a sua saída de lá. Então, nessas outras instituições de ensino, ou agentes de ensino, a igreja ou a escola, as crises elas podem ser evitadas, mas a família não. Por quê? Porque a família é o lugar para onde você corre quando todas as crises acontecem. Veja, é verdade que eventualmente numa situação extrema você pode encontrar alguém que inclusive rompe com seus vínculos familiares. Isso pode acontecer no mundo decaído no qual nós vivemos, mas isso não é regular. As crises na família, elas precisam inevitavelmente ser resolvidas. Elas precisam gerar aprendizado. Por quê? Porque a sua casa é o lugar para onde você volta à noite. E você tem que encontrar face a face as pessoas com quem você tem crise naquele ambiente. Então a família é esse ambiente onde o aprendizado é necessário. Você não pode fugir do aprendizado familiar, mas você é obrigado pelos vínculos familiares a elaborar e a conhecer, a aprender num momento particular de crise. Você consegue perceber como é que essa instituição não é a responsável pela educação por um acaso? Não é um mero capricho da tradição cristã dizer, olha, isso é uma responsabilidade da família. Não, é porque Deus, quando cria as coisas, Ele cria as coisas com propósitos particulares. E Ele projeta as coisas com as características necessárias para que elas cumpram os seus papéis. Deus é sábio, plenamente sábio. E a sabedoria de Deus se vê na ordem cósmica, na ordem criacional que Ele estabeleceu. Quando Deus cria a família, portanto, Ele cria esse ambiente propício para a atividade pedagógica ou para a atividade educacional. Isso tem a ver com o tempo em que uma pessoa é submetida à educação na família. Isso tem a ver com a naturalidade dos vínculos de afeto e de confiança. Isso tem a ver com a natureza mais informal do ensino familiar. E isso tem a ver finalmente com a natureza necessária do aprendizado, sobretudo em situação de crise, nos momentos na vida da família. Mas isso não significa, o fato da família ser a responsável pela educação, que ela seja a única agente educacional. A fé cristã, historicamente, tem entendido que educação também é uma atividade da igreja. A passagem da grande comissão deixa isso muito claro, quando ela define qual é a missão da igreja, ou aquilo que Deus quer que a igreja faça enquanto uma comunidade organizada de crentes. Vocês se lembram bem qual é o texto da grande comissão? O texto diz que Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Essa é uma passagem que resume bem aquilo que Deus deseja que nós façamos enquanto comunidade de crentes nesse mundo. E eu creio que é possível perceber nessa passagem que a missão da igreja é composta basicamente de um imperativo que se realiza com 3 grandes atividades. Qual é o imperativo? Fazei discípulos. Todo mundo acha que o imperativo é ide, não é verdade? Não é. O imperativo é fazei discípulos. Esse é o imperativo. É isso que Deus quer que nós façamos. Qual é a função da igreja? Para que a igreja existe? A igreja existe para produzir discípulos de Jesus Cristo. E como é que a igreja faz isso? Por meio basicamente de 3 atividades. A primeira delas é a atividade da pregação ou da evangelização. A versão de Marcos da Grande Comissão diz: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Qual é o pressuposto? É o pressuposto de que os homens estão distantes de Deus, e para se tornarem discípulos de Jesus Cristo, eles precisam ser aproximados de Deus, o que acontece unicamente por meio da pregação do evangelho, não é? Paulo diz, por exemplo, que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, mas ele diz: como é que eles vão crer se não há quem pregue? Então a pregação é o caminho para conduzir as pessoas à fé. Então a igreja faz discípulos de Jesus à medida em que prega o evangelho. Mas ao contrário do que muitas igrejas parecem imaginar, a missão não termina quando as pessoas se convertem. Na verdade, quando as pessoas se convertem, a missão só começou. A missão continua. Jesus Cristo disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que nós deveríamos entender essa ordem de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que Jesus está dizendo para a gente sair jogando água na cabeça das pessoas? Não é pegar um balde e sair jogando água na cabeça de todo mundo inadvertidamente? É óbvio que não. Jesus está tratando o batismo aqui como aquele sinal do pacto que inclui as pessoas na comunidade de fé. É por isso que eu tenho usado a palavra comunhão para identificar a segunda atividade da igreja no cumprimento da sua missão. A igreja cumpre a sua missão quando ela proclama o evangelho para as pessoas, mas ela cumpre também a sua missão quando ela se torna, ela própria, um ambiente propício de comunhão para o desenvolvimento espiritual das pessoas. Quando ela introduz no contexto da vida comunitária essas pessoas que creram na sua pregação. Sempre que eu falo sobre isso, eu me lembro de Francis Schaeffer e do Labrie. Francis Schaeffer foi um missionário norte-americano que exerceu seu ministério entre jovens em crise na Europa, mais especificamente na Suíça. E Schaeffer foi um missionário dirigido para jovens que, por causa do seu ingresso na universidade e do contato com a mentalidade anticristã, estavam abandonando a fé. E o Francis Schaeffer diz que boa parte dos jovens que ele recebia no Labrie em crise de fé, eles não tinham problemas teológicos, eles tinham uma teologia sólida, eles tinham uma teologia ortodoxa, eles não tinham problema de liberalismo teológico. Então, o que é que causava a crise de fé daquelas pessoas? Era a falta de coerência que eles não conseguiam enxergar entre a teologia que os seus pais pregavam e a vida que os seus pais levavam, a vida que os seus pais tinham. Schaeffer dizia: o grande problema da igreja moderna não é apenas a questão de ter se afastado da ortodoxia da verdade, mas é ter abandonado também a ortodoxia do amor. E o Schaeffer diz: essas duas coisas precisam andar juntas se nós queremos mostrar às pessoas a beleza de Deus. A ortodoxia da verdade, a doutrina correta, mas o ambiente de vivência propício para o desenvolvimento espiritual. Por isso eu tenho dito que a igreja precisa ser uma comunidade de proclamação do evangelho. É assim que ela cumpre a sua missão, quando ela proclama o evangelho,
mas ela precisa também ser uma comunidade de demonstração do Evangelho. Ela também cumpre a sua missão à medida que ela demonstra o Evangelho na sua maneira de viver. Ela faz discípulos através das suas palavras, proclamando o Evangelho, mas através da sua vida, vivendo o Evangelho, oferecendo às pessoas esse ambiente de comunhão propício ao crescimento. Mas Jesus não termina aí. Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A educação é parte integrante da missão da igreja. Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos, dentre outras coisas, ensinando essas pessoas que creram no Evangelho e foram inseridas no contexto da comunidade a agirem de maneira adequada, a agirem de acordo com a vontade revelada de Jesus Cristo. Então, a família é um agente da educação, a igreja é um agente de educação, e a tradição cristã tem se valido frequentemente também das escolas como entidades ou agentes de educação. Há um livro chamado Vivendo para a Glória de Deus, editado pelo Dr. Joel Bick, publicado pela editora Fiel, que tem um artigo do Ray Pennings chamado Uma Visão para Toda a Vida, ou Uma Teologia para a Vida Toda, alguma coisa assim. E ele diz lá como é que os reformados, durante a sua trajetória, enfatizaram a importância da educação escolar como meio de convencimento e de levar as pessoas até uma visão saudável do mundo. Ele diz assim, o Ray Pennings, abre aspas, nesse artigo: historicamente, os calvinistas têm desempenhado um papel elevado em promover a educação. Calvino estava convencido de que a instrução e a educação eram necessárias para que cada pessoa manejasse corretamente a palavra de Deus. Por isso, ele promoveu um sistema de educação universal, o modelo educacional de Genebra, que começou com uma academia e resultou em uma universidade. Foi reconhecido como um dos melhores da Europa naquele tempo. Então, o Ray Pennings diz como é que Calvino, por exemplo, abriu uma escola em Genebra com o objetivo de ajudar as pessoas a terem acesso à revelação escrita de Deus e a compreenderem o mundo de uma maneira adequada. Semelhantemente, Martinho Lutero publicou no ano de 1524 uma carta aos conselhos de todas as cidades da Alemanha, com o objetivo de que elas criassem e mantivessem uma escola cristã. E veja como é que Lutero enfatiza ou estimula essas pessoas na sua carta, escrita em 1524. Ele diz assim: vos imploro a todos, meus caros senhores e amigos, por amor de Deus e da pobre juventude, que não considereis esta causa, a criação de escolas cristãs, de só menos importância, como fazem muitos que não enxergam a intenção do príncipe do mundo. Uma referência aqui, obviamente, ao diabo. Pois se trata de uma causa séria e importante, da qual muito depende para Cristo e para o mundo, que ajudemos e aconselhemos a juventude. Isso é a solução também para nós e para todos. E tende consciência de que este ataque silencioso, secreto e traiçoeiro do diabo pode ser combatido somente com profunda seriedade cristã. E Lutero continua: anualmente é preciso levantar grandes somas para armas, estradas, pontes, diques e inúmeras outras obras semelhantes para que uma cidade possa viver em paz e segurança temporal. Por que não levantar igual soma para a pobre juventude e necessitada, sustentando 1 ou 2 homens competentes como professores? Então, Lutero, escrevendo para os conselhos das cidades da Alemanha, estimulando a abertura de escolas
cristãs. Então tem feito parte da tradição cristã reformada o uso das escolas como meios através dos quais as pessoas são educadas. Há um movimento de escolas cristãs bastante forte hoje no mundo e no Brasil. No Brasil nós temos uma sede da Associação Internacional de Escolas Cristãs, onde eu conheci Elias, onde nós travamos os nossos primeiros contatos, né? A AXE, que se reúne frequentemente em vários lugares, bienalmente no seu congresso maior, seu congresso internacional, congresso bienal, mas também se reúne localizadamente em algumas ocasiões. Então no próximo sábado eu estarei em Recife, num evento da AXE, ministrando palestras para educadores, pessoas que estão relacionadas com a educação cristã escolar. Mas a pergunta fundamental que eu gostaria de responder nesse momento com vocês é: o que é uma escola cristã? E talvez respondendo essa pergunta ficará mais claro por que é desejável ter uma escola cristã. O que é uma escola cristã? Bem, como é que nós respondemos essa pergunta geralmente? Na maioria das vezes eu tenho percebido que as pessoas definem uma escola cristã por meio do critério administrativo. Então, em geral, as pessoas acham que uma escola cristã é aquela que é aberta por cristãos, ligada a uma igreja ou a pessoas cristãs, que é gerida por pessoas cristãs, que tem um nome que faz alguma alusão à tradição cristã. Então esse é o critério que algumas pessoas usam. Então as pessoas olham lá para uma escola e falam: olha, o nome daquela escola é Escola Bíblica, ou é Escola Shalom, ou é Escola Adonai. Então aquilo lá é uma escola cristã. Olha, aquela escola funciona numa igreja. Eles usam ali as instalações da igreja para aquela escola. Então aquela ali é uma escola cristã. Quem abriu essa escola foi um missionário ou foi um pastor. Então essa é uma escola cristã. Então esse é um critério que algumas pessoas costumam usar para definir uma escola cristã. Outras pessoas costumam usar o critério da devoção ou da prática devocional. Então algumas pessoas dizem: olha, aquela escola ali é uma escola cristã, porque todo dia antes da aula os alunos ficam em fila e eles oram a oração do Senhor. Então essa é uma escola cristã. Se você for nas salas de aula, você vai perceber, toda a aula que os professores vão começar, eles começam com um versículo bíblico no cabeçalho. Eles colocam lá em cima já um versículo bíblico para que a aula tenha início naquela ocasião. E toda quarta-feira, às 9h30 da manhã, todas as aulas param nessa escola e os alunos então vêm para o auditório e tem um culto às 9h30 da manhã da quarta-feira, onde eles cultuam a Deus naquele lugar. Então essa é uma escola cristã, porque ela tem a prática devocional. Irmãos, eu creio obviamente que uma escola cristã precisa ser cristã no seu todo, ok? Então eu acredito obviamente que uma escola cristã deve ser gerida de maneira cristã. Ela deve ser administrada à luz de uma perspectiva cristã. Eu creio que uma escola cristã deve, até certo ponto, revelar no seu nome a sua identidade. Ela deve, de alguma forma, de cara quando as pessoas a veem, a sua natureza cristã deve estar explicitada. Da mesma forma, eu também acredito que a prática devocional faz parte da vida de uma escola cristã. É óbvio que uma escola cristã, uma escola que se diz cristã, que não tem nenhum tipo de prática devocional, não estimula a leitura da Bíblia, não estimula as orações, não estimula a adoração cristã, ela tem algum problema, porque a vida devocional é parte do cristianismo. Mas eu não acredito que esses critérios, sejam eles o devocional ou o administrativo, são suficientes para definir a identidade ou a natureza de uma escola cristã. Eu creio que isso é superficial, por uma razão simples. Porque uma escola tem um núcleo de significado, ou ela tem um núcleo de sentido. E o núcleo de sentido de uma escola está atrelado ao ensino de conteúdo enciclopédico.
ou ensino de conteúdo curricular. A escola é aquela instituição na qual a família confia para que essa instituição a auxilie principalmente no quê? No ensino de conteúdo enciclopédico, ou no ensino dos currículos das disciplinas regulares de um currículo escolar. Se esse é o núcleo de significado, o núcleo de sentido de uma escola, eu só posso dizer que uma escola é verdadeiramente cristã quando este aspecto da sua existência estiver impactado pelo cristianismo. Por isso eu tenho dito que o que define a identidade de uma escola cristã é se ela possui um currículo e uma pedagogia integralmente impactados pela visão cristã do mundo. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavrinha aqui, ó, integralmente, ok? Por quê? Porque existem algumas pessoas que até trabalham com esse critério pedagógico e dizem, é verdade, uma escola cristã é aquela que tem que ter cristianismo no seu ensino. Mas como é que eles creem que essa escola deveria fazer isso? Através de uma disciplina que, somada às outras, dará conta de agregar conteúdo cristão. Geralmente, essa disciplina se chama ensino religioso. E aí o que você tem na escola é uma disciplina ensinando o cristianismo e Bíblia, e todas as outras disciplinas fazendo exatamente o contrário. Eu não creio que essa é a maneira adequada de dizer que ali há uma escola cristã. E é por isso que eu usei o adjetivo integralmente. Currículo integralmente impactado pela cosmovisão cristã. Por quê? Essa mera junção de uma disciplina para dar conta de um aspecto continua trabalhando com a mentalidade dualista que eu acusei no início da minha palestra. Essa escola que trabalha com essa perspectiva, veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que é ruim ter uma disciplina de ensino religioso, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. Pode ser muito bom ter uma disciplina de ensino religioso. O que eu estou dizendo é que é ruim quando o cristianismo se limita à disciplina de ensino religioso. Porque quando isso acontece, nós estamos trabalhando com uma visão dualista da educação. Como se Deus tivesse alguma coisa para dizer sobre religião e vida espiritual, mas não tivesse absolutamente nada para dizer a respeito de outras coisas da vida. Daí a gente começa a criar numa escola assim, que se diz cristã, mas tem uma parte do ensino cristão e uma outra parte não cristã, nós começamos a criar alunos esquizofrênicos. Por quê? Porque ele aprende na disciplina de ensino religioso que Deus criou o mundo. E que se Deus criou o mundo, Deus estabeleceu o significado de todas as coisas que existem. Então todas as coisas têm um sentido objetivo. Mas ele vai para a aula de artes e aprende que beleza é uma questão meramente subjetiva, é só uma questão de gosto pessoal. E como é que isso fica na cabeça dele? Ou ele aprende que Deus é criador de todas as coisas, mas ele chega numa disciplina de ciências e ele aprende que ele é meramente um produto de uma relação físico-química que aconteceu como um processo evolutivo de duas moléculas que se juntaram há muito tempo atrás. Então como é que vai ficar esse aluno em termos de mentalidade, aprendendo uma coisa numa disciplina e aprendendo uma outra coisa completamente numa outra disciplina? Por isso, o que é uma escola verdadeiramente cristã? Ou quando é que uma escola poderia efetivamente dizer, nós estamos lutando, trabalhando para ser verdadeiramente uma escola cristã? Quando ela se esforça para considerar ou rever o seu currículo e a sua pedagogia à luz de uma perspectiva cristã. E eu estou usando essas duas palavras aqui de maneira bem proposital. Estou usando a palavra pedagogia para referir-me aqui a todas as questões que fazem parte do modelo, do método de ensino e de aprendizagem.
que em geral, na maioria das escolas hoje, são resultado de elaborações teórico-filosóficas que estão distantes de uma visão cristã da realidade. Então, por exemplo, quando a maioria das perspectivas pedagógicas vão pensar sobre quem é o aluno ao qual ele deve ensinar, eu não me lembro de nenhuma perspectiva pedagógica anticristã que trabalhe com a ideia de que o aluno é criado à imagem e semelhança de Deus. Acho que não existe nenhuma perspectiva assim. Também não me lembro de nenhuma perspectiva pedagógica não cristã que diga o objetivo final da educação é levar o indivíduo a conhecer a Deus. Não me lembro disso. Eu me lembro de perspectivas que dizem para o exercício da cidadania. Eu me lembro de perspectivas que dizem para o progresso econômico, para a inserção social. Mas eu não me lembro de nenhuma perspectiva pedagógica que tenha dito, olha, nós educamos as pessoas para conhecer a Deus. E não pense que educar pessoas para conhecer a Deus é menos do que isso, é mais do que isso. Porque quem conhece a Deus é aquele que exerce todas essas coisas de maneira adequada, ou faz essas coisas de uma maneira adequada. Então, quando eu falo da necessidade de elaborar uma pedagogia cristã, eu estou me referindo a considerar esses aspectos que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem à luz de uma perspectiva cristã. Mas não é apenas isso. A dificuldade ou problema de uma escola cristã não está apenas na questão do método pedagógico. Está no fato de que a grande maioria das ciências hoje, elas se desenvolveram a partir de pressupostos anticristãos. Então, por exemplo, as ciências exatas e ciências da natureza, em geral, são materialistas. O que é ser materialista? É aquela convicção de que a matéria e o mundo físico é tudo aquilo que existe. A grande maioria das explicações das ciências da natureza e das ciências exatas, elas são materialistas. Elas partem do princípio de que não existe um mundo espiritual. Há apenas um mundo físico e todas as explicações precisam ser dadas a partir dessa horizontalidade. Ao mesmo tempo, o historicismo, eu diria, é o coração das ciências humanas. O que é o historicismo? É aquela perspectiva de que no ambiente da cultura, tudo é uma questão de acordo social. Tudo é uma questão de arranjo humano. Não existe regra, não existe lei para reger a sociedade. É por isso que a gente pode mudar os modelos de família a nosso bel prazer. Porque tudo é uma questão de acordo social, convenção social. É a perspectiva historicista que fundamenta uma afirmação desta natureza. E as ciências humanas são, em geral, todas afetadas por essa mentalidade. Por isso, o desafio de uma escola cristã não é apenas o de redefinir a sua pedagogia, mas é o de redefinir toda a sua abordagem de conteúdos. Uma escola verdadeiramente cristã é aquela que está perguntando a si mesma: o que significa ensinar um aluno sobre artes, levando em conta os pressupostos fundamentais da palavra de Deus? O que significa ensinar um aluno sobre história, levando em conta as verdades fundamentais da palavra de Deus? O que significa ensinar um aluno matemática à luz dos pressupostos da palavra de Deus? Aí você deve estar me olhando assim, falando, esse pastor deve ser doido. Porque 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer lugar. Uma educação não cristã e não é educação cristã. Se você está pensando nisso, vem amanhã. Porque amanhã eu vou trabalhar um pouquinho com isso. Essa é a propaganda, tá? Então vem amanhã. E eu vou mostrar para vocês como é que abordagens de conteúdo de ciências exatas pode ser completamente diferentes se elas considerarem pressupostos que considerarem pressupostos bíblicos ou verdades acerca do Senhor e da sua bendita palavra. Então, o que é uma escola cristã? Por que
este movimento está de alguma forma trabalhando, ou pelo que esse movimento está de alguma forma trabalhando? Por instituições de ensino que possam ser auxiliares das famílias cristãs no ensino de conteúdo enciclopédico à luz de uma visão cristã do mundo. Eu entendo o tamanho do desafio. E eu entendo que quando vocês ouvem isso, vocês pensem assim: será que esse negócio existe? Ou será que isso um dia vai dizer? Será que eu vou ver isso? Deixa eu dizer a você uma coisa. Já tem muita gente trabalhando nisso. Muita gente. Essa não é mais uma esfera desabitada no cenário intelectual cristão hoje em dia. Eu seria capaz de apontar para vocês, depois se você quiser me perguntar pessoalmente, faça isso, pelo menos umas 2 ou 3 perspectivas pedagógicas construídas à luz de uma perspectiva cristã. E seria capaz de apontar um número razoável de pensadores trabalhando com áreas particulares do conhecimento à luz de uma perspectiva cristã. Matemática, tecnologia, ciências naturais, filosofia, sociologia, ou seja, já há gente trabalhando nisso, o que nos dá esperança de ver esse cenário de alguma forma se tornar possível, a depender da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa própria vida. Então, essa é a natureza de uma escola cristã. Não se trata apenas de batalhar para que cristãos abram escolas. Não se trata apenas de batalhar para que igrejas abram escolas. Se trata de batalhar para que as escolas abertas por cristãos e por igrejas sejam efetivamente escolas cristãs, onde o cristianismo não funcione apenas como um apêndice na vida escolar, tomando conta da vida devocional ou da vida de uma disciplina particular, mas em que a metanarrativa cristã, a cosmovisão cristã, se torne o eixo integrador de toda a pedagogia e de todo o currículo. Eu vinha lendo no avião a prova final do livro que eu devo lançar agora em maio, no congresso da editora Cultura Cristã, lá no Mackenzie, em São Paulo, no feriado de Corpus Christi. O livro sairá pela editora Cultura Cristã e se chamará Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma Perspectiva Cristã. Ele tem basicamente uma parte introdutória de definições, em que eu trabalho muitas das coisas que eu trabalhei na primeira parte de maneira mais lenta, e depois uma segunda parte em que eu procuro articular uma visão cristã da educação, oferecendo um capítulo introdutório e depois 3 capítulos sobre cada um desses agentes: família, igreja e escola. E sabendo do fato de que pensar numa escola cristã nesses termos é algo bastante complicado à primeira vista, eu resolvi inserir nesse texto pequenos textos relacionando cada uma das disciplinas escolares a uma visão de mundo cristã. Então eu inseri um texto sobre artes e cosmovisão cristã, linguagem e cosmovisão cristã, ciências e cosmovisão cristã, história e cosmovisão cristã, geografia e cosmovisão cristã, educação física e cosmovisão cristã. Trabalhei com as disciplinas do ensino fundamental 2, basicamente, com o objetivo exatamente de mostrar para as pessoas que talvez esse seja de fato um ideal distante, mas não é uma utopia. Ele é um ideal possível, obviamente a depender da graça de Deus, da atuação dele sobre a nossa existência. Eu tenho a graça de ter os meus filhos estudando hoje em uma escola cristã. Tenho a graça. Eu não sei, se eu não tivesse, se os meus filhos estariam estudando numa escola. Tenho dúvidas. Mas eu tenho a graça de ter os meus filhos estudando hoje numa escola cristã. E eu confesso a vocês, eu louvo a Deus
pelo privilégio que Deus tem me dado. Faz toda a diferença na vida de uma criança. Ele ser reforçado na sua educação regular, no mesmo conteúdo ou princípios que ele aprende na vida familiar e na vida eclesiástica. Faz toda a diferença. Porque, caso contrário, a família e a igreja terão sempre uma atividade de desconstrução a realizar. Enquanto quando você tem uma escola cristã, você está construindo conjuntamente. Eu não estou querendo dizer com isso que quando uma família coloca uma criança numa escola cristã, então ela está desobrigada de supervisionar a educação dos seus filhos. Não é isso. A família continua sendo a responsável pela educação dos filhos. E ela precisa lembrar-se o tempo inteiro que escolas, mesmo que se digam cristãs, estão sujeitas à deterioração. E, portanto, ela precisa estar o tempo inteiro sendo supervisionada pelos pais dos seus alunos. Ok? Então, isso é importante. Não, os pais não podem deixar jamais de supervisionar. Mas quando os pais têm uma escola cristã, o trabalho de supervisão, muitas vezes, é um trabalho de reforço. Nós ensinamos na igreja, ou em casa, a mesma coisa que os nossos filhos aprendem na igreja. E a mesma coisa que os nossos filhos aprendem na escola. E os pais que não têm a oportunidade de uma escola cristã, eles precisarão intensificar ainda mais a sua atividade de supervisão. Se optarem, obviamente, pela escolarização dos filhos. Vocês sabem que está crescendo hoje no país um movimento de educação domiciliar, ou o homeschooling, que eu creio ser uma possibilidade real para o povo de Deus em determinadas circunstâncias culturais. Então, a família que optar pela manutenção da escolarização, não tendo uma escola cristã, além de procurar a melhor escola possível, deverá se esforçar na supervisão da educação dos seus filhos e deverá fazer um trabalho apologético, ou seja, deverá se esforçar para, de alguma forma, combater os ensinos que eventualmente as crianças vêm recebendo em alguns lugares que eu creio elas não deveriam receber. Eu digo isso primeiro para responsabilizar vocês e dizer que essa é a responsabilidade dos pais na educação escolar dos seus filhos. Quando a Bíblia diz que os pais são responsáveis pela educação dos filhos, ela não estabelece um limite para essa responsabilidade. Ela não diz, é só para formação espiritual, viu? A escolar pode deixar com a escola mesmo. Não, é da família. E a família cabe supervisionar a atuação da escola. Então eu digo isso para responsabilizar vocês e dizer, você tem filhos em escola? Então você precisa responsabilizar-se pela educação escolar do seu filho. Ou seja, um pai cristão precisa acompanhar a educação do seu filho. Precisa abrir o caderno dele diariamente para ver o que ele está aprendendo na escola. Precisa conversar com ele diariamente para dizer o que você aprendeu hoje, sobre o que você aprendeu hoje, o que a professora disse, o que os colegas disseram. E à medida que o seu filho for narrando as coisas, você precisa ter a habilidade para perceber o que está de acordo com a vontade revelada de Deus, perceber o que não está de acordo com a vontade revelada de Deus e ser hábil, sábio para contrapor aquilo que eventualmente não esteja de acordo com a vontade divina. Mas eu falo isso por outra razão, com a qual eu gostaria de encerrar a minha reflexão dessa noite, para estimular vocês a participar desse projeto bonito, que é o projeto de criação de escolas cristãs. Eu não sei como, existem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, talvez você seja um empresário e talvez você possa fazer do seu negócio ajudar pessoas abrindo uma escola cristã. Isso pode ser uma missão para um empresário.
Não sei. Talvez você seja um jovem que esteja me ouvindo hoje e ainda pensando: o que eu vou fazer da minha vida no futuro? Eu queria ser professor, mas será que dá para servir a Deus sendo professor? Dá. Eu quero encorajar você. Dá para servir a Deus sendo professor. Talvez você seja um jovem e esteja com uma pergunta um pouco mais complicada. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, na verdade eu queria ser cientista. Mas eu tenho aprendido aí o tempo inteiro que tem uma briga entre fé cristã e ciência, que não dá para ser cientista e cristão ao mesmo tempo. Mentira, dá sim. Dá sim. Dá para ser cientista e cristão ao mesmo tempo, se você for um cristão sério e levar o seu cristianismo às últimas consequências. E talvez você, como um cientista, vai elaborar as teorias embasadas em pressupostos cristãos que vão para os livros didáticos daqui a 20, 30 ou 40 anos. Porque essa é uma dificuldade que nós temos hoje. Quando nós vamos elaborar os livros didáticos, sabe qual é um dos problemas fundamentais que temos? É que a ciência está sendo desenvolvida por quem não é cristão. Porque nós eventualmente abandonamos esta área de atuação. Dizemos: isso não é de Deus não, isso aí é do diabo. E sabe o que o diabo fez? Tomou conta. E agora nós estamos sofrendo por causa de nós termos aberto mão disso. Nós dissemos assim: arte, não, isso não é para crente não, arte não é para crente não. No máximo tocar no grupo de cântico da igreja e pintar a classe de escola dominical. Agora ser um artista cristão, um pintor cristão, não pode viver sendo um artista. Isso não é verdade. E é por isso que os nossos livros didáticos estão cheios de obras de arte feias. Porque nós entregamos a arte para Satanás. E sabe o que Satanás fez? Tomou conta. E agora a gente tem que ir para a escola e ouvir os livros didáticos dizerem que o feio é bonito e o bonito é feio. Quem sabe Deus não vai chamar você para ser um artista? E você vai criar as obras que vão compor os livros didáticos daqui a alguns anos. Talvez você esteja dizendo: pastor, é um negócio muito difícil. Eu sei, talvez seja mesmo difícil pensar assim a longo prazo. Mas eu não sei se os cristãos influentes do passado tinham a consciência de que eles seriam influentes quando eles ainda não eram. Eu não sei se Johann Sebastian Bach sabia que ele seria Johann Sebastian Bach quando ele estava aprendendo a tocar o instrumento dele. Não sei. Eu não sei se autores como C.S. Lewis imaginou que ele seria C.S. Lewis quando ele estava escrevendo as primeiras histórias dele, quando ele era ainda jovem e adolescente. Eu não sei. Eu não sei se Abraham Kuyper imaginou que ele fundaria uma universidade, um jornal, um partido político, quando ele estava pregando os primeiros sermões na comunidade dele. Eu não sei se Faraday sabia que ele se tornaria um cientista conhecido quando ele estava fazendo as primeiras pesquisas com o seu microscópio. O que Deus espera de nós? Espera que nós levemos a sério o chamado que Ele nos fez para servi-lo em cada uma das esferas da nossa existência. O que Ele fará de nós pertence a Ele. Mas o que Ele espera de nós é que nós sejamos fiéis, leais a Ele, sem abrir mão de qualquer aspecto da vida, como se ele pudesse ser desenvolvido debaixo de outro senhorio, que não o senhorio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Então fica aqui o meu estímulo para que você participe desse projeto, seja encabeçando a existência de uma escola cristã e trabalhando nela, seja fomentando a mentalidade que depois será impressa nela, seja como alguém que fala dessas coisas para os outros, como um entusiasta que vai divulgando esta mentalidade para que outras pessoas possam ser alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos traga de volta amanhã para continuarmos refletindo sobre essas coisas que estamos falando nesses dias.